Boa noite a todos. Hoje eu falo mais um evangelho para a Casa Espírita Cabaixuta, de Ouro Fino, e vou falar sobre o tema mudanças e transições à luz da doutrina espírita. Então, primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, pedir a proteção e o amparo espiritual, que o nosso querido anjo guardião esteja presente aqui conosco e que mesmo à distância todos nós sejamos envolvidos com a luz celestial, com a amizade que vem lá do mais alto, aqueles que nos assistem, que nos acolhem, estão nos esperando e que possamos adentrar no plano espiritual quando daqui despojarmos do corpo carnal, chegar lá iluminados e muito melhores do que aqui chegamos. Então, que a bondade de Deus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos falar primeiro sobre as transições, né? Mudança tem tudo a ver com transição. São variados tipos aí, né, de mudanças que podem ocorrer na vida da gente, seja no trabalho, no social, na intimidade, na família, habitações, né, mudanças de casas. Isso acontece constantemente na nossa vida. E vamos falar um pouco sobre o que acontece nesses momentos e como devemos agir nos momentos de mudanças. Então vamos lá. O que acontece nessas transições? O que elas fazem? Elas nos tiram da nossa zona de conforto. Então, estamos acostumados com uma rotina. E a grande maioria de nós, eu incluo nisso, gosta de uma certa rotina. Já ter um serviço fixo, já saber o que vai fazer, já ter um lugar definido, ter um lugar para morar, tudo bem definido. Tem pessoas que gostam de constantes mudanças, tanto no serviço quanto no social e familiar também, né? Tem muitas pessoas aí que trocam de marido, de mulher aí umas 10 vezes, um exemplo, né? E o que faz essas mudanças? O que elas acarretam? Elas mudam drasticamente, às vezes, os nossos hábitos. E isso geralmente causa desconforto. Então, uma das maiores rupturas que podemos pensar é adentrar e sair da carne, né? É muito traumático, é muito difícil o processo, principalmente do encarne. O esquecimento, o preparo, todo um processo que é demorado, muito demorado. Né? A gente pode citar o exemplo maior aí de Jesus. Quantos anos, né? Qual foi esse tempo para ele conseguir encarnar, tendo em vista que ele não precisava mais do encarne? Então teve que fazer uma preparação muito grande. E todos nós também temos que nos preparar. Então isso gera uma mudança, uma transição, né? E essa transição carnal, né, dos ciclos de mortes e renascimentos, eles vão se tornando mais fáceis. Essas transições vão ficando quase imperceptíveis. O espírito está encarnado, está em um corpo, e quando eu deixo, às vezes é quase imperceptível. E isso nos mundos felizes. Não é o caso nosso. E o que acontece conosco durante essas mudanças? Eu posso falar por mim mesmo, que gosto de saber coisas sobre o universo, adquirir conhecimentos vastos, ler literaturas variadas, me desloco a esse tempo, vivo essa situação quando leio, quando assisto um filme de ficção científica, gosto de ler esse tipo de livro, filmes, seriados, mas
quando tem uma mudança e muitas vezes é abrupta, eu sinto incômodos físicos, emocionais, né? Às vezes sinto esse desconforto intestinal, já aconteceu muito, né? Em concursos, finais de xadrez, que eu jogava mais assiduamente, quando tinha que apresentar trabalhos para muitas pessoas, falar em público. Então, quando tinha provas importantes, tudo isso me causava esse desconforto intestinal, essa falta de clareza mental, que às vezes é tão necessária naquele momento e você perde. Parece que a cabeça está uma nuvem e o pensamento não consegue ser concatenado. Um cansaço físico e mental, dificuldade em manter a calma. Então essa mudança gera um estresse, gera uma ansiedade em mim, né? E às vezes uma impulsividade, agir no momento sem pensar muito a respeito sobre. Isso é por mim, né? Isso acontece comigo. Cada um tem que se avaliar e se conhecer. Então a gente tem que fazer uma análise contínua e nos conhecer, o que cada coisa causa e as consequências geradas pelas mudanças, pelos hábitos, pelas modificações e como devemos agir conosco mesmo, tendo em vista que temos que nos aceitar e tentar melhorar sempre, continuamente. Mas se não nos conhecermos, como vamos nos melhorar? Aí tem alguns detalhes. O repetir erro é um padrão humano, né? A gente tem que sair desse padrão, dessa normalidade. Isso não deve ser o objetivo de todo aquele que quer se melhorar. Acontece muito o se rebelar contra as leis divinas, não aceitamento, a não existência da resignação, e às vezes nós nos comprometemos diante da lei de amor, das leis universais para com Deus, para com a natureza, para com o próximo. Geralmente, quando nos deixamos ser insubmissos, né? Não aceitar a vontade de Deus atuando na nossa vida. E isso faz parte da natureza do ser humano. Mas nós devemos destituir esses caracteres se buscarmos a evolução. E essa busca pelo conhecimento de si mesmo propicia uma introspecção, né? A gente volta para si mesmo, para dentro de nós mesmos, e daí encontramos os caracteres divinos existentes em nós, como centelhas divinas, né? Como seres perfectíveis que somos. Aí, para citar diferente um pouco do que a gente está acostumado, a citando Teresa d'Ávila, né? que escreveu várias obras, e uma delas, a mais famosa, é O Castelo Interior. Então, vou falar um pouquinho sobre essa obra. Aí tem a propaganda do livro, né? Santa Teresa d'Ávila, As Moradas do Castelo Interior. Então ela tinha, né, experiências místicas, experiências de vivenciar, de sentir a presença de Deus em si, e tentava passar para as outras pessoas qual seria a maneira de procedimento para as pessoas também terem esse contato. Um pouco disso é falado nesse As Moradas do Castelo Interior. Então, esse castelo seria o nosso corpo, né? Uma analogia seria o nosso corpo. E ele não é estático, é dinâmico, ele é mutável, sempre está mudando. E nós devemos fazer uma viagem interior do nosso corpo, de nós mesmos, superando os obstáculos, e o objetivo principal é chegar ao trono, a morada central, onde habita o Rei e Sua Majestade, que para Teresa é Deus.
Então, essa visão, né, de centralidade da figura de Deus está presente nesses conhecimentos dados por essa pessoa, né, pela Santa Teresa d'Ávila. É católica, mas todo conhecimento é bem-vindo e nós devemos nos aprofundar o quanto mais pudermos e conhecer as diferentes nuances existentes entre as religiões e acrescentar aquilo que é bom para nós mesmos. Então, essa figura de Deus estar num trono no céu não é dado por essa Teresa d'Ávila. Então, muitas vezes, esses conhecimentos existem e muitas vezes os próprios membros não buscam esse conhecimento mais avançado, mais introspectivo. E às vezes fica só na externalidade das coisas. Então, essa busca do nosso Deus interno é um dos nossos objetivos. E para que isso ocorra, nós devemos ter comunhão com Deus. Então, encontrar Deus, o Deus interior, é uma experiência de comunhão. E como que isso é possível? Através de conhecimento de nós mesmos, práticas de meditação, de concentração, né? Boa vontade, perseverança e a busca da evolução contínua. E essa experiência dessa busca, dessa comunhão, transforma o ser vivente, né? Ou seja, todos nós. E assim nós podemos entender duas figuras exponenciais aí do cristianismo. Quando Paulo disse, é o Cristo que fala por mim. E Jesus, quando disse, quando eu falo, é o Pai que fala através de mim. O que eles estão se referindo aí, todos dois? De comunhão. Então, Paulo estava em comunhão com o pensamento de Jesus e o próprio Jesus falava através dele. Ou seja, existia uma passividade em que o Espírito de Jesus falava através da palavra de Paulo, assim como Jesus, em comunhão total com o Pai fala através dele. Falava e ainda fala. E algumas coisas de significados e sinônimos de mudanças. Mudanças, transições, né? Então a gente vê reformar-se, né? Reformar-se. Então vemos o prefixo aí, re, que quer dizer novamente, né? Então é formar-se novamente, adquirir nova forma, transmutar, metamorfosear, né? A figura famosa aí da lagarta e borboleta. Então essa modificação muito vasta, né? Porque o ser humano, à medida que evolui, o espírito, à medida que evolui, ele adquire complexidade, ele vai se tornando mais complexo, mais cheios de conhecimento e mais com muitas possibilidades, vastas possibilidades de atuação. Então a gente vê aí espíritos, seres que criam planetas, que criam orbes, que criam, modificam o fluido cósmico universal, como exemplo de Jesus. Então, essas mudanças, elas devem ser feitas da seguinte forma: retirar o velho que existe em nós, né, o homem velho, e substituir pelo homem novo. Então, fazer esse homem velho morrer e nascer de novo. Aí uma citação de Jesus a Nicodemos: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aí está falando da reencarnação, mas também pode ser levado para a vida física, né?
Aqui a gente tem que modificar e fazer morrer aqueles velhos hábitos, aquelas rotinas que não são favoráveis, né? Então eu sou nervoso e vou viver a vida inteira com esse pensamento, vou me deixar levar por esse sentimento e não vou fazer nada para tirar isso de mim. Então cabe o esforço de cada um de tirar, né, de matar aquilo que está prejudicando. Isso vale para tudo, né, para os vícios, para tudo que nos atrapalha. E principalmente aí, né, nessa reencarnação, quanto mais a gente destituir esses erros presentes em nós, mais vamos quanto mais a gente destituir, mais longe a gente vai, mais evoluída a gente vai sair. Aí uns questionamentos. Por que é tão difícil mudar? Né? Aí que cada um diga para si mesmo, né? O que dificulta tanto isso? Há algumas coisas, os hábitos arraigados, né? Essa constância de repetição de fazer a mesma coisa. E quando sai disso, tem dificuldades. Por orgulho, né? O orgulhoso tem muita dificuldade de mudar o seu jeito de ser. Eu sou o dono da verdade. Aí, eu que mando, eu que faço, né? Essa arrogância, isso prejudica muito a mudança. Pro belo, né? Você mudar pro negativo, aí mais ficar pior ainda, aí não é o objetivo nosso. O egoísmo, né? Pensar só em si mesmo, achar que está sempre certo. Então, se está sempre certo, não precisa de mudar. Como que? Para que mudar? Né? Tá certinho, do jeito que tá bom, tá confortável. Então, continuar como estamos é conveniente e confortável. Mas, como falado, não é um objetivo nosso. Não deve ser um objetivo nosso continuar como estamos. Porque senão ficaríamos estagnados, presos onde estamos, na condição que estamos. E o que as mudanças causam? Elas causam vários desconfortos aí, né? Elas causam rupturas, modificações dos padrões, saída do marasmo, né? Você está ali na mesma sequência, na mesma vibração, elas nos fazem mudar, né? Nos fazem sair daquela tranquilidade. Aí, fazer uma comparação para ficar mais fácil com uma planta. Uma planta geralmente tem que ser podada, quase todas, né? Essa poda causa um trauma, um desequilíbrio. Para equilibrar-se novamente, ela tem que desligar-se daquele item que fazia parte de sua existência e centrar toda a sua força vital em outros locais, em outros pontos. Então, pensemos em nós mesmos. Se estamos tão pensando no egoísmo e queremos podar esse sentimento, a gente tem que ir para outra vertente, né? Sermos altruístas, pensar nos outros e não pensar só em nós mesmos. Então a gente poda um sentimento e dá vazão maior a um outro sentimento. Aquele sentimento ainda vai existir, mas à medida que a depuração acontece, aquele sentimento simplesmente não vai fazer parte de nós mesmos, de nós mais. Então, essa poda, quando bem executada, faz com que a planta transmita as suas energias para outros lugares. Quando bem executada, né? Que uma poda de uma maneira podar a raiz vai morrer. Então, tem que saber o que se poda. Se a poda não for executada regularmente, né? Então sempre tangenciando, né? Dando períodos corretos, os nutrientes vão ser mal distribuídos e o fluxo da seiva ficará irregular. Então ele não tem uma sequência certa e
a planta ficará prejudicada. E não podar nunca pode acarretar um crescimento desordenado. Então é uma planta que cresce para todos os lados e às vezes ela pende para um lado e cai. Então a natureza, quando nós observamos ela, nós aprendemos muito. Aí podemos citar aí o I Ching, né, lá da China, que era a observação da natureza e foram criados padrões de vida para as pessoas. Em momentos ser maleáveis como um bambu, em alguns momentos serem firmes como uma rocha, como uma árvore, um carvalho. E então as fases da vida nos fazem ser diferenciados, né? Que a gente tem que agir diferente. Então, agir diferente gera mudança. E isso, aplicando em nós mesmos, nós devemos nos mudar. Isso é taxativo. Devemos nos mudar. E assim também acontece conosco. Devemos retirar de nós, ou seja, podar as más tendências, os maus sentimentos, os maus pensamentos. E isso dá vazão a toda a nossa problemática existencial. São os nossos pensamentos e sentimentos que atuam nas tendências e acabam virando ações que nos prejudicam ao meio e a todos, e traz consequências futuras. Toda vez que prejudicamos alguém, estamos atuando contra a lei de Deus, e isso vai nos retornar de alguma forma. Podar esses caracteres negativos, essas más tendências, dá vazão ao nosso potencial divino, visto que fomos criados simples e ignorantes, e cabendo a nós transformar a suscetibilidade da perfeição em realidade concreta. Ou seja, somos criados simples e ignorantes, mas com o potencial de nos tornarmos perfeitos. Basta cada um realmente trabalhar, né? Trabalhar em si mesmo, trabalhar o externo. Aí Deus nos dá um instrumento que é infalível, né? Aí vamos pensar um pouquinho, o que seria esse instrumento infalível da perfeição? O ser humano tem muito propenso a que as perguntas que são complexas, complicadas, com soluções iguais, mas não. As respostas muitas vezes são simples. E essa resposta, no meu pensamento, né, pode ser que tenha um outro pensamento que diga o contrário, é muito simples. O que é isso? Oração, né, a prece. Aí citando também o Castelo, né, a obra As Moradas do Castelo Interior, da Teresa. Ela fala que a porta para entrar no castelo é a oração. Então é o início, né? É da onde iniciaremos a caminhada. Mas que jeito que é essa oração? Não é uma oração feita de fórmulas ou atos externos, mas sim um íntimo diálogo de amor, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Então é isso, é um silêncio, uma tranquilidade, é íntimo, é sincero, vem de dentro de nós, não é simplesmente isso e falar e não está sentindo nada. Aí trazendo para a doutrina, Kardec, em sua pergunta 658 do Livro dos Espíritos, faz esse questionamento. A prece agrada a Deus? Aí a resposta dos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo.
E a resposta é maior, né? Continua. Mas é a intenção, o sentimento, a força que vem de dentro de nós mesmos. Não é falar palavras bonitas, é sentir as palavras e emanar isso e buscar a Deus. Para fazer uma prece, né, nós devemos nos colocar de forma submissa, como simples criaturas, sermos humildes, colocar em uma posição de aprendiz, de discípulo. Se nós não conseguimos aceitar a nossa posição como criatura, nós vamos querer ser criadores, ser maiores do que Deus. Aí como que você vai fazer uma prece bem feita? Se você não se colocou na sua posição de imperfeito, tendendo à perfeição, mas imperfeito. Aí não vai aceitar os valores intrínsecos da prece, né? A gente tem que ter humildade, submissão e colocar no lugar de aprendiz, ter essa boa vontade e não acharmos que sabemos tudo. Quem sabe tudo não aprende nada. Quem acha que sabe tudo não aprende nada, porque não se deixa. E não tem como falar em mudanças, em transições e não se falar em reforma íntima. Aí também no Evangelho, no item 4, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma pergunta, né? Como reconhecer o verdadeiro espírita? E eu pus aí, é próprio cristão. Então, que serve para todos também, né? Não só para espírita. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações, enquanto alguns se contentam com seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue. Você tem firme a vontade. Esse é o verdadeiro espírita, verdadeiro cristão. Então a gente tem que expandir o horizonte, almejar distância, almejar o infinito espaço e não ficar limitado aonde estamos. O que somos, devemos tentar mudar sempre, nos reformar. E um espírita que não faz a sua reforma íntima ainda não aprendeu o que é verdadeiramente ser um espírita, como nos disse Chico, como nos disse Emmanuel através de Chico. Então vamos agora, no momento, vibrar, né? Pensar por nós mesmos, por todos os irmãos que nos rodeiam, vibrar positivamente e sermos as luzes da mudança, as luzes das modificações no orbe, em nós mesmos, e a mudança que esperamos para o planeta Terra aconteça principalmente e primeiramente em nós mesmos, e mudando a nós mesmos, possamos emanar essas energias e modificar tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que está à nossa volta, transmitindo as nossas energias benéficas, congregando com os irmãos do alto e pedindo o seu concurso, a sua graça, para os dias que se seguem e as turbulências sejam amainadas, o nosso amor e nossa dedicação ao Pai e ao próximo. Que assim seja, bondoso Deus, esteja conosco hoje, em todos os momentos de nossas existências, carnais, espirituais, em todos os lugares que estivermos, possamos ter a sua bênção de sempre estar presente, voltando para dentro de nós mesmos e sintamos a sua presença, o seu amor, que nos faz sempre sermos melhores. Obrigado, Pai Celestial. Esteja conosco
em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja.